Alunos queridos e minhas queridas, quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 15 de maio de 2012, faltando 1 minuto para meia-noite, ou seja, 1 minuto para dia 16, eu quero convidar você a estudar um pouco comigo sobre capacitação espiritual na vida de um obreiro. Enquanto você já vai pegando a sua Bíblia, eu gostaria que você realmente tivesse a Bíblia em mão nesse momento, quero que você já vá preparando o seu coração, já vá orando, já vá buscando a presença do Senhor, porque é um tema forte, bom, que vai fazer diferença na sua vida se você souber aproveitar bem dele. E agora que você já está com a sua Bíblia nas mãos, e se você ainda não pegou, para o vídeo e vai pegar, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 8. E assim diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, quero convidar você a abrir no capítulo 2, o mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículos 14 até o versículo 18. E depois o versículo 39 dessa mesma passagem. E assim diz, Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. No versículo 39 diz: Porque a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 8. E assim diz: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ou melhor dizendo, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas há o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, por gentileza, vá lá no Antigo Testamento. Procura o livro do profeta Oséias. Vai lá no capítulo 4, passagem conhecida pelos cristãos. Capítulo 4, versículo 6, que diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E para concluir, Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18. Por isso eu pedi para você ler a Bíblia. Pega a Bíblia, vamos ler. E se prenda na Bíblia. Isso aqui é o que vai te dar força para aguentar nos momentos mais difíceis. Claro que a presença do Espírito Santo vai falar muito alto também com você. Efésios 6, versículo 10 até o 18, me diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo a escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Agora vamos falar um pouco mesmo, né, mas bem firme, porque eu só tenho cerca de 15 minutos e meio para falar. Lá no primeiro texto que eu li, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aquilo nada mais era do que instruções do próprio Senhor Jesus Cristo para aqueles que ele selecionou para ser igreja. Ali o povo, segundo as ordens do Senhor Jesus Cristo, precisava ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, ou seja, recebessem a presença do Espírito Santo de Deus. Ali naquele momento, eles começaram, depois que Jesus subiu, é claro, eles começaram a buscar a presença de Deus, lá no cenáculo de Jerusalém. Eles começaram a buscar. E até que do alto o Espírito Santo desceu. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Algo sublime, se é que você não me entende. Se você não me entende, como eu já disse, eu vou te explicar. Pense em batismo com água e pense em batismo com fogo. Ou melhor dizendo, pense na função da água e na função do fogo. A água tem a capacidade de lavar, de limpar, de purificar. Você já sabe disso, você está acostumado a usar água para limpar as coisas. Mas se você também não sabe, o fogo também é utilizado para limpar. Sim, o fogo também tem a capacidade de tirar impurezas. Quando a pessoa se batiza nas águas, ela está começando a vida de novo. Sim, a história dela começa do zero. Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, tudo aquilo que interrompe ela ao fazer a obra é queimado pelo fogo. Queimado pelo fogo do Espírito Santo. O medo é queimado.
os problemas que estavam interferindo são queimados. E tudo aquilo que está impedindo a pessoa de trabalhar na obra de Deus é consumido pelo poder. Meu querido, você pode ver claramente que Pedro, quando ele começa a falar para aqueles povos que ali estavam, entenda, não era um dia qualquer, era um dia especial. Era um feriado judaico, onde todos os judeus do mundo, vamos dizer assim, talvez, iam para Jerusalém. Era o dia de Pentecostes, se você não sabe. O Pentecostes é uma festa judaica. E lá estavam judeus de toda parte do mundo, com suas línguas específicas de cada país, com seus costumes, melhor dizendo assim também. E ali eles viram no cenáculo aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, falando em línguas que eles próprios não entendiam, mas que eles, judeus de toda parte do mundo, entendiam, porque eram língua deles. E ali eles começaram a indagar uns com os outros. Que isso? Esses homens, eles estão aqui olhando para nós? Ou melhor dizendo, esses homens estão falando a nossa língua? Uns com os outros estavam dessa forma. Então, um deles soltou a piada. Estão cheios de mosto, ou como alguns costumam dizer por aí, eles estão bêbados. Mas então Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, levantou a voz e começou a pregar para aqueles homens e mulheres. Começou a falar das bênçãos de Deus. Começou a falar do próprio batismo com o Espírito Santo, dizendo que era a promessa de Deus. E aí você vê como é que as coisas funcionam. A pessoa não tem capacidade para fazer as coisas quando ela faz de forma relaxada, ou seja, o obreiro que pensa que está fazendo alguma coisa, mas não está, por um simples detalhe, ele pode se atrapalhar. Já viu aquele tipo de obreiro que ele está lá na congregação e ele só consegue falar mal? Ele não ora, ele não busca, ele não jejua, ele não lê a palavra de Deus? Esse tipo de obreiro que só fica olhando praticamente, não pegue no pé dele, não perturbe ele, eduque ele. Fale, irmão, vamos ler mais a palavra do Senhor, vamos orar mais, porque ele não está totalmente preparado. Não é só um problema dele, mas é um problema de que também ninguém falou com ele. Muitas pessoas estão por aí assim. Elas querem orar, mas os milagres não acontecem, porque ela não tem fé na oração, ela não tem os dons espirituais na vida dela. Ela quer pregar o evangelho, mas ela não tem conhecimento. Ela quer pregar a palavra, ela quer subir no púlpito para pregar, mas ela não tem condições, porque ela não lê a Bíblia, porque ela não busca conhecimento, ela não lê livros, ela não lê revista, ela não vai na escola dominical, ela não procura um curso teológico. A pessoa não se interessa, ela não busca, ela não jejua. Essas coisas podem interferir. Parece que não, mas se você deixa de fazer essas coisas, você está ficando despreparado para a luta. Ah, mas irmão Jean, eu sou da igreja há tanto tempo, o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. Pode estar acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel há muitos anos atrás. Você está rejeitando o conhecimento, está sendo destruído. Toma cuidado com isso. Não rejeite conhecimento. Deus está usando a palavra dele para falar com você. Ele está usando profetas para falar com você. O pastor da sua igreja, os obreiros da sua igreja estão falando com você. Tenha postura. Mas aí você vai rejeitando esse conhecimento que eles vão te passando. Era o que o povo de Israel fazia naquela época. Os profetas falaram, a lei existia, mas eles foram deixando de lado, foram ignorando. Eles foram abandonando o conhecimento sobre Deus e começaram a ser destruídos. Meu querido, você vive em constante batalha. Como eu li aqui, lá em Efésios, você precisa estar capacitado, sempre, com a armadura de Deus.
Eu não posso falar muito aqui porque o tempo no vídeo já está acabando, mas o que eu quero passar é isso. Busque a presença de Deus. Pega essas passagens que eu passei para você e estuda mais sobre elas. Você vai sentir a presença de Deus com você. Você vai ver que algo diferente vai acontecer na sua vida. Mas você precisa procurar a presença dele. Você precisa se dedicar na obra dele. Você precisa estar pronto para a batalha. E que Deus te abençoe. Até mais.